O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Jesus, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esta é a certeza que nos dá a nossa fé. Não é um fantasma. Amém? Diga isso para quem está do teu lado: não é um fantasma. Não é um fantasma. É Jesus que caminha. É Jesus que vem em direção às nossas necessidades. A minha necessidade, a sua necessidade. Não são poucas as vezes que somos nós que nos encontramos nessa situação. Não são poucas as vezes que as tempestades chegam em nossas vidas, chegam diante da nossa casa, chegam diante dos nossos relacionamentos, da nossa vida profissional. E é exatamente nestes momentos que nós não podemos nos desesperar. É exatamente nesses momentos que nós temos que ter a certeza de que Ele vem em nosso auxílio. Que Ele nunca, queridos, Ele nunca nos desampara. Ele é um Deus que tem sensibilidade diante do nosso sofrimento, da nossa dor. É um Deus que se coloca do nosso ladinho. É um Deus que caminha junto de cada um de nós. Você que nesta manhã veio iniciar o seu dia
participando da Santa Eucaristia, você que está iniciando o seu dia, acompanhando pela Canção Nova esse momento, que essa palavra venha mesmo te fortalecer. Não sabemos quando chegarão as tempestades, mas sabemos que sempre Ele está conosco. Esta certeza, por isso que eu comecei a dizer, por isso que eu comecei essa nossa reflexão, pedindo para você repetir comigo. Não é um fantasma, não é, os discípulos estavam apavorados porque os ventos eram contrários. O mar estava agitadíssimo, agitadíssimo. As ondas batiam contra o barco e eles estavam perdendo o horizonte. E é assim mesmo. Quando a gente se desespera, a gente não consegue ver além daquela situação, a gente não consegue ver além daquela dificuldade. Você já deve ter experimentado isso em outros momentos da sua vida. Quando a gente se desespera, a gente não consegue ver mais, e é por isso que a gente não tem que se desesperar, porque a gente não vai conseguir enxergar aquilo que vem além, e aquilo que Deus está preparando é sempre melhor. Aquilo, a margem para a qual Deus, porque os discípulos estão numa travessia. Os discípulos estavam numa margem e o Senhor estava conduzindo, pediu para que os discípulos fossem para o outro lado, que os discípulos fossem para a outra margem. Mas nós não estamos nessa travessia sozinhos. Na travessia nós encontramos dificuldades, as tempestades chegam, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está sempre olhando por nós. Nós cantamos no Salmo hoje. Do alto céu, Ele olhou para a terra. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Ele tem olhado por nós. Você está nessa travessia. Você está de um lado para o outro, mas é a voz do Senhor que está lhe indicando o caminho. É o cumprimento do mandato do Senhor. Não queira ficar lá na comodidade da margem onde você se encontra. Aceita o desafio de passar para o outro lado. Por mais que venham as tempestades, por mais que cheguem os ventos contrários, é o Senhor Deus que nos chama, é o Senhor Deus que nos conduz. Não tem por que você ter medo. O medo nos faz submergir. Os ventos, o medo nos faz, quando o vento... Eles pensaram que era um fantasma, e Pedro falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, porque Deus diz para eles, diante deste medo: coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro fala: Senhor, se és tu, me faça ir caminhando até o Senhor. E ele estava caminhando, estava indo bem, mas quando o vento bateu, o medo chegou, Pedro começou a afundar. Nós não queremos afundar. Nós sabemos que é o Senhor que está falando, é o Senhor que está conduzindo, é o Senhor que está direcionando. Nós não temos por que dar espaço no nosso interior para a insegurança. Amém, queridos? Amém? Coloque a sua mão na direção do seu coração. Já vamos transformar tudo isso em oração. Vamos nos alimentar desta palavra de coragem. A palavra hoje para o seu coração é coragem. Sou eu, é o Senhor dizendo para você: sou eu que estou caminhando com você, não é um fantasma. E o meu coração, Senhor, precisava mesmo ouvir que não era um espírito que pairava, vindo em minha direção, mas é aquele que caminha sobre as dificuldades, os problemas, as dores. Eu também quero caminhar, Senhor, acima dos conflitos, mas às vezes eu me perco, eu não consigo discernir a sua voz, eu não consigo discernir a sua presença.
Sou limitado como Pedro na fé, e não são poucas as vezes que assim meu coração se comporta. Fraco em crer. Mas hoje, nessa Santa Eucaristia, nesta manhãzinha, no início deste dia, o meu coração está sendo alimentado. E que alimento, que sustentação. Eu não vou mais afundar, eu já posso afirmar isto. Eu não vou mais afundar, porque a tua mão vem em meu auxílio. O Senhor é forte, e o Senhor me alcança. O Senhor tem braço firme. Só o Senhor para me alcançar nessa situação de medo, porque os ventos estão batendo contra o meu barco, a minha casa, o meu dia a dia, a minha história, a minha vida. Mas a sua mão vem me auxiliar. Deixa o Senhor alcançar você, você que está aqui, você que nos acompanha em casa. Aquela sensação de estar afogando nos problemas, nas depressões, afundando nos rancores, nas angústias, nas desilusões, nas frustrações. Não é mais a sua realidade, não é mais o seu lugar. O Senhor está conduzindo você, e que travessia linda. Por mais dificuldade que você esteja enfrentando, o melhor virá para a tua vida. Uma palavra de ressurreição o Senhor já está soprando ao seu coração, à sua alma. Um novo ânimo o Senhor já está te dando. O Senhor já está te arrancando. Por mais que o sentimento seja de fundo de poço, de fim de caminho, Ele abre caminhos aonde você já não enxergava mais possibilidades de saída. Por mais fundo que seja o buraco em que você se encontre, só Ele pode alcançar, e Ele está alcançando, Ele está te retirando. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Repita isso comigo: coragem, 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 coragem. É o Senhor que está comigo. Não tem por que eu temer. Eu não vou temer. A mão dele me alcançou. Ele me salvou das águas. Ele me salvou das dificuldades. Só Ele tem palavra de vida eterna. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Amém? Amém? Reze comigo. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia, eu confio em vós. Estenda seus braços. Só os que confiam não afundam, só os que confiam são alcançados pelo Senhor. Declare comigo: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!